Olá, eu estou aqui na TV Mais Brasil, sou a doutora Miriam Isidoro, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Hoje estamos com a doutora Luciana, nutricionista integrativa. Nosso tema hoje será nutrição integrativa. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada a você, Miriam. Prazer estar aqui. Doutora, qual que é a sua formação? Eu vi que a senhora é mestre também, né? Isso, eu fiz, na verdade eu fiz técnica em nutrição, que é um curso que eu não sei se as pessoas conhecem, mas que temos aqui, inclusive na nossa região. Depois eu fiz gastronomia. Olha. E fiz nutrição. Por conta de vida acadêmica e tal, eu acabei fazendo uma pós-graduação na área clínica mesmo, clínica esportiva. Depois eu fiz o mestrado que é em hospitalidade, né? Essa parte mesmo do bem receber, a questão da nutrição envolvida. E aí, depois disso, eu fiz a de práticas integrativas na Unifesp. Fiz de lá pra cá tudo relacionado mais com a parte comportamental, saúde mental. E agora eu faço análise do comportamento, que o pessoal chama de ABA, né? Que tá muito se usando para questões de pessoas que têm problemas em se alimentar, que são comportamentais. Então, eu não consigo comer determinados alimentos. Então, nessa parte especificamente. Então, a nutrição integrativa, o que ela é? Quando a gente pensa em nutrição, Miriam, no Brasil, você sabe que eu acho que em todas as áreas, né? A gente vai copiando o que trouxemos lá de outros países, né? E às vezes nessa tradução as coisas não ficam tão alinhadas, né? Então, quando a gente pensa nessa forma de se alimentar, é mais do que nutriente. Então, eu tenho que gostar, eu tenho que ter prazer com aquilo. Muitas vezes você come alguma coisa que nem é tão saudável assim, mas porque você tem uma memória. E essa questão do integrativo, ele também vai observar as suas particularidades. Então, por exemplo, carne é um bom alimento? Sim, mas nem todo mundo absorve bem. Então, na questão integrativa, a gente vai observar não só os objetivos dessa pessoa, porque às vezes eu até me dou bem com aquele alimento, mas por alguma questão eu quero excluir, ou porque eu me tornei vegetariano, porque eu me tornei vegano, ou porque eu quero ter um desempenho específico. Então, essa questão integrativa, ela olha a pessoa como um todo, né? E os porquês. E muitas vezes, uma pessoa tem uma queixa, por exemplo. Eu como algo que me faz mal e nunca consegui elucidar o que é. Então, na integrativa, a gente busca as causas. E aí, acaba tendo um efeito muito melhor, né, pra pessoa, no caso. Eu vejo que o pessoal fala muito do leite, né? Intolerância à lactose. Aí eu vejo, eu sigo você, né? E eu vejo que você fala um pouco da lactose, que não é a lactose, é isso? Na verdade, o que aconteceu? Então, lembra lá, eu sempre brinco assim, quem foi criança nos anos 90, a gente recebia o leite num saquinho. Ele vinha refrigerado, durava pouquinho tempo. E aí a indústria tem uma demanda de trazer esse leite para uma embalagem em que ele dure mais, e para durar mais, algo se perdeu. Então, no caso do leite especificamente, né? O leite sai da vaca, né, com lactose e a enzima que quebra a lactose. A lactose é o açúcar do leite, né? Então, a enzima que é a lactase sai da vaca junto ali no leite. Mas dentro do processamento, para ele ir para a caixinha, você perde essa enzima. Então, agora é com o nosso organismo. E aí o que acontece? Nós, né, população brasileira, que somos miscigenados, nós não temos boa produção de enzima. Então, quando o leite era lá, o leite fresco do pessoal na fazenda, que as pessoas sempre falam disso, mas a minha avó... Então, mas a sua avó não tomava leite de caixinha, né? Então, a gente teve uma mudança no formato, isso é uma questão. E uma outra questão é que também, populacionalmente, nós não temos boa digestão para a proteína do leite, que não chega a ser uma alergia, embora a gente tenha muita alergia. Mas quando a alergia detecta com a criança muito pequena, porque dá muito problema. Mas é também uma não tão completa capacidade de metabolizar. E aí começa a dar alguns problemas. Por exemplo, que aparece muito na estética. Aquela acne adulta, a piora da síndrome do ovário policístico. E aí, esse também é um papel da nutrição integrativa, que eu vou começar a associar sinais e sintomas. Então, deixa eu ver quais são os sinais. Então, por exemplo, quais são os sinais clássicos do problema com lactose? Diarreia, desconforto abdominal. Só que tem os sinais não tão clássicos. Por exemplo, rinite no adulto, quase que sempre é problema com lactose. Sério? A pessoa acorda, uma coceira dentro do ouvido, eu tenho vontade de colocar o dedo lá dentro, assim, coçar. Muito provavelmente problema com lactose tardia, que essa pessoa não sabe, continua consumindo e essa intolerância vai aumentando. Olha. E isso é intestino, doutora?
intestino e enzimas gástricas também. Caseína, essa que você estava falando? Caseína é a proteína, isso, é a proteína do leite. Com a caseína, muito se fala de alergia. Inclusive, essa é uma questão. Ah, mas eu fiz o exame... E não deu. E não deu. O exame vai pegar uma alergia que fez ali uma movimentação no sistema imunológico. Mas se a pessoa tem uma dificuldade enzimática, ou seja, ela só não faz uma boa quebra dessa proteína, ela não vai aparecer no exame. E aí que a pessoa fala, então eu tô ficando maluca, porque eu tô comendo alguma coisa, o exame diz que eu tô bem e eu não me dou bem com isso. O que pode ser? E aí nessa investigação a gente consegue fazer. Mas isso hoje já temos exames que medem isso, né? Não é um achismo, não, né? Exames que vão te dar mesmo ali com qualidade o que você não produz bem de enzima, o que pela sua genética não tá fazendo bem pra você. E a gente consegue detectar, sim, hoje com mais qualidade, tanto no adulto quanto na criança. Na criança também? Na criança Independente também. da idade? Independente da idade, inclusive num exame que não é um exame barato, mas você também não vai fazer muitas vezes na vida, e ele é um suave, é um cotonetinho na boca. Melhor que, por exemplo, não ter que furar, tirar sangue, então também tem essa vantagem, mas também se faz. Tem alguns componentes alérgicos, né? A gente acabou de falar de lactose, seria o látex, tudo isso é também funcional dentro do organismo ou não? Sim, por exemplo, tem crianças que têm alergia ao látex, por exemplo, ele não pode ir numa festa que tem um balão, porque se o balão estoura, ou ela não pode ser atendida num procedimento que a pessoa esteja com a luva. Então, existe hoje várias questões de alergia que são mesmo detectáveis, outras que a gente chama de intolerância, que vão dando sintomas que a pessoa... Porque não são tão claros, né? Por exemplo, pouquíssimas pessoas vão associar a rinite com o problema de lactose, a não ser que você estude para entender por que isso acontece, mas é muito frequente. Então, por exemplo, no inverno, né? Mudou o tempo, a criança tem uma tosse com muco. É uma prática tirar o leite, porque o leite naturalmente aumenta muco. Então ele aumenta qualquer leite? Qualquer leite aumenta o muco. Olha. Então o que vai acontecer? Ah, meu filho está gripadinho, ele não está comendo bem, o que a mãe dá pra ele? A mamadeira. E aí aumenta o muco. E isso, então assim, a gente tem já essas práticas bem escritas, bem desenhadas pela ciência. A questão é que eu preciso de uma avaliação muito específica. Eu preciso pegar aquela pessoa, analisar sinais e sintomas, com muito cuidado, entender o que é exatamente a questão, porque muitas vezes ela tem um sintoma e ela não consegue relacionar aquilo com um problema alimentar, por exemplo. Doutora, e a lactose, ela não é só o leite, é os derivados também? Então, ou não? Também é outra porque questão. Porque hoje você vai no mercado, você encontra iogurte de lactose, sem lactose, tem até, como é que chama? Passar no pão, requeijão. Isso. O que acontece, olha, quando a gente fermenta um leite, então o leite tá lá in natura pra gente utilizar. Ele tem a lactose presente. Acho que todo mundo já deve ter feito aquele iogurte em casa, né? Que você, ou você coloca um iogurte que você já tem, ou você coloca o kefir, que é aquela colônia. Teoricamente, esse micro-organismo vai se alimentar desse açúcar do leite para transformar, por exemplo, leite em iogurte ou leite em queijo. Então, quando a gente come aquele queijo que alguém trouxe lá, trouxe lá do meu avô de Minas, sim, ele tem normalmente um baixíssimo teor de lactose. Por quê? Porque ele fermentou naturalmente. Agora, o que nós temos hoje? Queijos, entre aspas, que não são o leite transformado. É o soro do leite espessado com amido. Então essa lactose está inteira no produto. Não é um produto fermentado como deveria ser. Porque se ele for fermentado, não é que zera a lactose, mas você diminui, assim, consideravelmente. Agora, quando o produto vem lá, zero lactose, o que se fez? É até um processo um pouco esquizofrênico, porque sai o leite da vaca com a enzima. O processamento para pôr na caixinha perde a enzima. E aí eles acrescentam enzima sintética. Então eles chamam de zero, e aí até a legislação mudou recentemente, porque assim, então eu tenho problema com lactose, eu continuo comendo esse zero, mas eu não vejo melhora. Não vejo melhor. Por quê? Porque não tinha uma garantia. Quanto que zerou essa inclusão dessa enzima? Então, nos fermentados reais, você tem realmente uma perda. Não zera completamente, mas você tem uma redução muito importante. Agora, como o processo de industrialização tem uma rapidez, eles querem uma coisa rápida, a lactose fica intacta e eles espessam com amido. Entendi. Nossa, bem difícil, né, doutora?
Difícil. Assim, as pessoas que têm intolerância, elas acabam tendo... até muitas pessoas hoje que trabalham, né, vendendo produto, querendo uma renda extra, trabalhando com produtos, trabalham muito com cozinha inclusiva. Porque você imagina uma mãe de uma criança que tenha uma questão mesmo com leite. Então, numa festinha de aniversário, o bolo tem leite, o chantilly tem leite, a bolinha de queijo tem leite. Então, existe hoje um mercado... A pessoa tem que saber ler rótulo, assim, todas as linhazinhas do rótulo... Porque realmente, assim, é difícil pra pessoa, muitas vezes, que precisa... Porque eu posso querer, né? Eu decidi, eu posso querer. Mas tem gente que precisa mesmo. E aí ela se depara com essas dificuldades, que é um termo da indústria que parece uma coisa quando é outra, na verdade. Todo o nosso problema tá no intestino? O intestino, ele é o órgão de absorção, né? De captação, de absorção. Só que nós temos todo um processo que começa na boca. Então, esse consumo de industrializados que a gente fala bastante, olha, evite os industrializados, né? Varie mais a sua alimentação. Vai fazer com que a gente tenha... A gente tá falando aqui de enzima. Enzima, o que seria enzima, né? É uma substância que vai ajudar esse alimento a quebrar, deixar mais disponível aquele nutriente, por exemplo. Começa na boca. Começa na boca. Começa na boca. Na mastigação. Isso, uma mastigação adequada e depois a saliva ajudando nesse processo começa ali. Aí depois você tem todo um estômago. Por exemplo, eu brinco sempre que as pessoas têm hoje um problema de memória, que é assim, tô saindo de casa, hein? Vou lá no podcast da Miriam, daí esqueci o celular, volta. Quando você volta pra buscar, você não lembra o que você voltou pra buscar. Você fala, o que eu vim buscar? Essa coisa perdida, né? Desatenta e tal. Muito é por conta de problema de absorção de vitamina B12. E qual que é o problema da B12? A gente até ingere, pessoas que comem carne, por exemplo, estão ingerindo boas doses de B12. Que isso também tem a ver com a nutrição integrativa. Antes, a gente partia do princípio que, por exemplo, fiz o exame da Miriam, a Miriam tá com a memória muito ruim, ela tá com baixa de B12, porque ela não come B12. Mas ela vai falar, não, eu como. O que tá acontecendo? Você não tá... Você ingere, mas você não metaboliza e você não leva, a gente chama tecnicamente de clivar. Então vamos imaginar que você consome essa B12 como um interruptor, mas ele não está ligado. O seu estômago precisa ligar esse interruptor. E aí eu preciso de um estômago com uma boa capacidade de fazer isso. Então aí olha como é que pode ficar um problema tudo isso, né? Não tenho boa B12, então eu vou tomar uma cápsula de B12. Para onde vai a cápsula? Pro estômago, não vai resolver. Você precisa, então, de uma outra via. Então, a gente usa sublingual. No caso, em casos mais graves, pode fazer injetável. Porque se ele comprar uma cápsula comum, ele não vai ver melhora também. Então, o intestino é um órgão, assim, fundamental. Porque é ele que absorve. Mas o processo inicia na boca. Então, o modo de preparo que pode ajudar mais ou menos. A escolha dos alimentos que ajuda mais ou menos. Mas a boca já começa a entregar fatores que vão facilitar com que o intestino trabalhe bem. Muito bacana, hein? Bactérias, né? O pessoal fala muito de bactérias boas e ruins. Isso existe, doutora? Existe. Que a gente chama, por exemplo, bactérias histolíticas, né? Que são bactérias que fazem a pessoa ter distensão abdominal. E hoje em dia a gente sabe que, principalmente em relação à saúde da mulher, tem muitas questões de saúde da mulher, como endometriose, síndrome de ovário policístico, que a pessoa é uma pessoa magra e a pessoa fala pra ela, você tá grávida? Porque ela tem uma barriga de 5 meses, né? E aquela barriga inchada no final da tarde? Exato. Aí, assim, pode ser um sinal de endometriose, pode ser um sinal de síndrome de ovário policístico, que são condições pioradas por esse processo todo. Então, ela vai precisar fazer uma dieta anti-inflamatória, ela vai precisar tirar, por exemplo, corante, açúcar, acidulante. Mas existem bactérias no nosso intestino que elas quem ajudam a esse metabolismo. Então, eu, por exemplo, consumir determinado alimento, essa bactéria é quem vai fazer eu conseguir colocar aquilo para dentro do meu organismo de fato, ou seja, levar para a corrente sanguínea e de lá levar para o lugar ideal. E nós, por exemplo, com açúcar, alimentamos as bactérias que fermentam, que atrapalham esse processo. Então, já viu aquele shot matinal, né? Para emagrecer. Não necessariamente para emagrecer, mas, por exemplo, se a pessoa começa o dia tomando água, né? E ela coloca ali o limão, ela reduz as bactérias negativas, né? As bactérias não tão boas que estão ali naquele intestino, por exemplo. Sem contar que o limão, por exemplo, é uma boa dose de vitamina C, né? Então, existem práticas que muitas vezes
aparecem na mídia, a pessoa não entende exatamente o porquê. Por isso que é importante eu entender por que eu tô tomando esse shot de manhã. Qual que é o objetivo dele? É porque tem muito shot vendendo por aí, né? Muito. E aí também, outro cuidado, né? Porque uma coisa é o shot que eu peguei aqui, a água, e coloquei o meu limão e tal. E o que eu comprei, se ele tiver algum corante, não faz sentido, né? Se ele tiver... E pode acontecer, porque os nomes vendem muito, né? Então, é um shot matinal. A pessoa, às vezes, pode comprar sem saber o que tem ali dentro. Então, a gente precisa entender um pouco de composição. E acho que hoje em dia tem muita informação, mas são poucos lugares como aqui que a gente consegue dar uma informação de qualidade. Então, a pessoa pega uma pequena informação e joga, e aquilo fica confuso. A pessoa fala, viu, mas pode ou não pode? Leite, é bom ou é ruim? Deixa eu entender. É que a gente tem bastante dúvidas, né? Porque a lactose, né? A lactose é o que o pessoal mais fala, principalmente em criança, né? E alguns pediatras falam que não tem como verificar, acho que a partir de 6 anos, que os exames vão te dar aquele resultado mesmo, né? Que você faz o exame em 3 anos, 4 anos e não dá a intolerância, mas a criança ainda continua com aquele mesmo padrão, né, do estômago, né, do incômodo, né. Então é muita informaçãozinha que a gente se perde nesse dia a dia, né. Vamos sair um pouquinho da lactose e vamos falar aqui. Eu treino todos os dias e eu não tenho resultado nenhum. Dieta. O grande problema é dieta. Você sabe que eu tava falando hoje com uma paciente que ela sempre treinou e ela falou, nunca vi resultado nenhum. Por quê? Porque ela sabotava a própria dieta, assim, fazia por conta própria, nunca tinha investido nisso. E pela primeira vez, ela falou, é a primeira vez, porque eu nunca, não me imagino comendo certas coisas, não quero uma dieta assim, assada. Eu falei, não, a gente vai fazer dentro daquilo que você gosta. Porque assim, existem vários objetivos quando você procura um nutricionista integrativo. Você pode falar, não, eu quero aprender a comer melhor. É um processo. Outra questão é, não, eu preciso melhorar agora urgente, porque eu tenho uma questão, um emagrecimento, uma questão específica que eu quero fazer dentro do que eu já tenho. E eu gosto de ir a partir do que a pessoa já come. Porque você fala assim, Miriam, de manhã você tem que comer mamão. E você fala, putz, detesto mamão. As minhas chances de adesão são muito pequenas. Por isso que essas dietas prontas muitas vezes não funcionam. Porque não tem a ver com a cultura da pessoa, ou às vezes com o poder aquisitivo da pessoa, ou ela não gosta mesmo, ela não quer. Então, quando a gente pensa nesse contexto de, eu treino... Então, assim, o que vai fazer uma pessoa emagrecer é dieta. Então, algumas coisas que as pessoas precisam entender, que é déficit calórico. Ou, por que será que eu não tô emagrecendo? E muito se fala hoje, por exemplo, em proteína, whey protein, que são legais, mas normalmente o que falta é vitamina D. Então, proteína, carboidrato e gordura são moléculas grandes, né? E a pessoa vai lá e compra lá um suplemento de proteína, muitas vezes sem saber porque tá comprando, chegou na loja, a pessoa sugere, enfim. Mas às vezes, o que tá faltando é o regulador. E o que regula? Vitaminas, minerais, compostos bioativos, que são substâncias pequenininhas e que são mais difíceis de se estudar. E aí, você fica ali investindo muitas vezes num suplemento. Que é caro, né? Caro. O suplemento de A a Z, por exemplo, que, chego lá na farmácia. Então, nem todas as vitaminas e minerais podem ser consumidas juntas. Existem melhores formas, melhores horários de consumo. Por exemplo, tem vitaminas que são oleosas, que se você consumir junto com a refeição vai ser melhor. Outras que não, ao contrário. Então, como que uma cápsula só vai ter 100% daquilo que eu preciso, né? Então, normalmente estou treinando de fato e não tenho, é a dieta. É a dieta? É a dieta. E aí, às vezes, o que nós temos que é muito comum? A questão do final de semana. Então, um final de semana que começa na sexta, né, e termina no domingo, com um valor calórico. Então, às vezes a pessoa vem assim, no valor calórico, ok, até quinta. De sexta até domingo, ela faz um valor tão mais alto... É o dia do lixo que o pessoal fala. Que você elimina tudo que você fez durante a semana. Existe o dia do lixo? Então, eu não gosto primeiro desse nome, porque essa coisa de, comer lixo, eu já acho uma coisa assim, que não acho um bom termo. Mas também acho... O que a gente vê na prática? A pessoa se perde normalmente. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Você tem refeições livres. O que é uma refeição livre? É uma festa, porque eu também não quero que você, Miriam, nunca mais tenha uma festa. Eu vou num casamento e eu levo a minha própria marmita. Acho isso até deselegante, né? Então, eu acho que tem coisas que você tem que, lembrando da questão integrativa, socializar,
Então, olha, eu tenho um paciente que às sextas-feiras ele come com a mãe dele. Ele passa na casa da mãe, janta com a mãe dele, que é uma pessoa de idade, e ela faz, gente, um banquete pra ele. Isso é tão bom pra ele, assim, e faz tão bem pra mente dele. Então tá, essa é a sua refeição livre. A gente ajusta o restante, é sempre assim, com muita consciência do que tá sendo feito, né? O que é o nosso segundo problema, principalmente para as mulheres, é o álcool também. Porque o álcool tem um valor calórico altíssimo. Qualquer álcool. Qualquer álcool. É mais calórico que açúcar. Tanto o vinho também. O vinho também. É que o vinho, muitas vezes, vai ter um teor de álcool mais variável, né? Então, tem benefícios no vinho? Tem. Mas o custo desse benefício, muitas vezes, e também tem uma questão com o álcool que é muito importante a gente lembrar, né? Existe um fator genético para pessoas que não podem consumir álcool. Então, é a pessoa que tem realmente uma questão que ela não vai conseguir parar. Então, ela vai ter um problema mesmo de alcoolismo desencadeado dali. Eu acho sempre muito problemático essa questão, porque principalmente o pessoal bem jovenzinho, né? Ele bebe porque tá todo mundo bebendo, senão eu vou ficar deslocado. É muito complicado, porque nós temos hoje essa questão do fator genético, que ele pode entrar ali como uma brincadeira e depois ele se perde completamente naquilo. Não sai mais, né? Então, beber socialmente, que seria, vamos dizer assim, o aceitável, não é pra todo mundo, infelizmente. Então, tô chateado, vou beber mais, vou me perder nisso. Então, muitas vezes, para algumas pessoas, é o primeiro passo ali para um problema sério mesmo, né? Mas hoje, na nossa região, nós temos níveis de gordura no fígado muito elevados. Muito por álcool e outra parte por consumo de açúcar, né? Que é o que a gente chama tecnicamente de esteatose hepática e vai se chamar de gordura no fígado, mesmo em pessoas jovens e que com sintomas muito silenciosos. Mas só pra gente ter uma ideia, 1 grama de açúcar tem 4 calorias, enquanto que 1 ml de álcool tem 7. Doutor, então o açúcar, ele é inflamatório mesmo? Qualquer açúcar, qualquer bolo, doce, chocolate. Então, o açúcar, assim, a gente tem uma demanda para açúcar, ou seja, a gente pode ter ali uns 5% do nosso total que seja na forma de açúcar. Agora, eu posso escolher açúcar e açúcar. E é aí que as pessoas também fazem uma confusão. A gente vê principalmente assim, manga é um problema, banana, meu Deus, Deus me livre, né? Porque tem bastante frutose, e frutose é o açúcar da fruta. Só que na fruta, você não tem só a frutose, você tem todo um benefício associado daquilo, com outros nutrientes, com fibra, diferente da pessoa consumir uma bala, um doce. Então, por exemplo, chocolate. Se a gente for pensar em sabor mesmo de chocolate, o quanto mais, menos ao leite ele for, mais sabor de chocolate vai ter. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou 80%, que é aquele bem amargo, talvez ela não dê conta. Mas pega ali uns 60%, você vai ver que sacia sua vontade de chocolate muito mais rapidamente. Tem benefícios nesse chocolate? A gente já começa a ter acima de 60 algum benefício. E você também não fica com o paladar tão treinado para açúcar, que esse é um outro problema, né? A gente vê, por exemplo, hoje, profissionais que prescrevem doce de leite pré-treino. Você já viu isso? Já. Outra polêmica aqui, né? Não sei se o pessoal que te acompanha já ouviu isso e já ouviu falar sobre, mas assim, primeiro, de onde veio essa prática, né? Quando a gente fala de doce de leite, ele tem um valor calórico que sobe muito rápido. A gente chama de índice glicêmico. Por quê? Porque ele é uma pequena bombinha ali, né? Sem contar que aquele caramelado, aquela cor caramelo, acontece por conta de um processo chamado reação de Maillard, que é esse escurecimento, que é inflamatório. Mas quem que pode com isso? O halterofilista. Pro halterofilista, que é uma pessoa que tem, assim, uma vida muito diferente da minha e da sua, cujo trabalho dele depende disso. E que, inclusive, nem é saudável, né? Porque o esportista, todo mundo que treina pra saúde. O atleta, muitas vezes, não é saudável. Percebe que eles se aposentam com 35, 36 anos. Porque é um corpo levado à exaustão. Então, ele tem uma demanda muito grande. Então, para esse indivíduo, esse pico de açúcar não vai ser problema nenhum. Agora, você imagina aquela minha paciente que tá lá precisando perder 10 quilos, que, aliás, depois da pandemia, você falava assim, eu tenho uma titulação chamada líder em emagrecimento, que era, antes da pandemia, assim, nossa, meus pacientes precisam perder 20 quilos.
Era grandes emagrecimentos. Depois da pandemia, você tropeça nas pessoas precisando perder 15, 17 quilos. As pessoas ganharam muito peso muito rapidamente. Então, essa minha paciente, ela já gosta de doce de leite. O doce de leite já é um problema pra ela, já não consegue largar. Aí eu vou lá e digo, viu? Isso, então vamos lá, doce de leite. Será que eu não posso desencadear uma compulsão nela? Porque o carboidrato, principalmente sozinho, para algumas pessoas ele pode desencadear processos de pequenas compulsões. Então, percebe que assim, a pessoa, tô querendo emagrecer, então não vou jantar, dormir, então eu tô muitas horas sem comer. Se ela sai desse jejum só comendo carboidrato, a chance dela ficar come uma coisinha, outra, agora um biscoitinho, agora um negocinho, ela fica beliscandinho. Ansiosa. Exatamente. Então, enquanto que quando você come proteína e gorduras de qualidade, você tem mais saciedade. Então, ajustar a dieta pode ter sim um componente de, tá, ok, então no seu caso, em vez de chocolate, pode ser o doce de leite? Até pode ser, mas tem que ter muita consciência da pessoa de que horas ela encaixa isso e por que ela encaixa. Não como uma coisa assim, é bom para quem treina consumir doce de leite. Isso não existe, né? Porque assim, primeiro que não existe nada assim, é bom pra todo mundo. Não, sempre vai ter uma pessoa ali com uma consideração ou outra. Mas essas coisas assim, muito catastróficas, assim, você fala, nossa, doce de leite, será mesmo? É porque é pra um público muito pequenininho e aí aquilo vira uma coisa gigantesca muitas vezes, né? Tem algumas pessoas que falam, eu como direito e eu continuo engordando. Mas eu sou muito ansiosa. Quando eu penso em dieta, a minha ansiedade vai lá em cima. Por que engorda, doutora? Existem vários fatores, né? Primeiro, assim, fatores hormonais envolvidos. Então, de estresse, uma série de coisas. Por exemplo, a gente fala muito dessa base de mudança de qualidade de vida. Porque hoje tem vários remédios, né? Que prometem emagrecimento. E a gente tem tido muitos problemas. Primeiro que assim, não são medicamentos baratos, né? Que mexem no metabolismo das pessoas e que hoje já tá aparecendo aí, já começou a pipocar os primeiros trabalhos científicos mostrando os problemas para pâncreas, que é um órgão complicado de se mexer, né? Discreto, né? Exatamente. E tudo bem. E o que a gente começa a ver? Grandes emagrecimentos assim. Então eu emagreci 17, 18 quilos num mês tomando o tal do remédio. E aí, quando você vai analisar, por exemplo, lá na clínica a gente tem um scanner corporal, que é uma bioimpedância um pouquinho mais moderninha. Então eu consigo dizer assim, eu tenho 70 quilos. Quanto que é músculo, quanto que é osso, quanto que é água, saúde dessa célula, se a célula tá hidratada, se essa água tá fora ou tá dentro. Enfim. E aí, essa pessoa emagreceu 17 quilos, mas ela perdeu uns 9 quilos de massa magra desses 17. Gente, massa magra é ouro, né? Acho engraçado quando alguém fala assim, a nutricionista falou porque eu preciso treinar musculação. Mas eu tenho medo de ganhar massa, né? Gente, ganhar massa é das coisas mais... O único jeito de você ganhar massa fácil é acertando o bingo lá e ganhando um prato de macarrão no bingo. Porque é dificílimo ganhar massa magra e é muito importante pra nossa saúde e pra nossa velhice, né? E ela não engorda a massa magra. Não, ela pesa mais na balança, mas você fica mais slimzinho, né? E aí, quando a gente vai ver essa pessoa que emagreceu rapidamente com esse medicamento, ela para de tomar o medicamento, ela não mudou o hábito, então ela continua vivendo como ela sempre viveu. Ela ganha, assim, vertiginosamente esse peso de volta, só que agora é tudo de gordura. Então, agora ela tá mais gorda do que ela tava antes, porque a gente diz que emagrecer é perder gordura. Perder peso, qualquer coisa pode fazer perder peso e perder massa magra. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu como super bem, e não sei por que tô assim. E aí, o que é esse super bem? Porque caloricamente, um alimento in natura, ele te mostra que ele é muito calórico. Por exemplo, você olha para um abacate, você percebe que ele tem gordura, né? Agora, a gente não imagina que um biscoitinho lá tenha tantas calorias quanto ele tem. E tem até um caso que eu sempre gosto de mostrar esses comparativos para os alunos entenderem também, né? Era logo no começo da pandemia, era uma moça que já trabalhava home office. E aí assim, não, eu não como nada de manhã. E não emagreço, assim, né? O que você... não, eu tomo café sem açúcar. Nossa, né? E que mais? Não, de vez em quando eu como um biscoitinho. Que biscoitinho que é? Aquele, né, que o pessoal chama de maisena e tal. Tá bom. Quantos? Ela não sabia dizer. Falei, então vamos tentar contabilizar isso pra entender quantos. Por fim, a gente descobriu que ela não parava pra comer. Ela ia comendo aleatoriamente, entre fazendo uma coisa e outra, ela comia mais ou menos uns 10 biscoitos.
esse valor calórico a gente trocou por comida. Por quê? Ela comia esses 10 biscoitos, ela continuava com fome e ela continuava ganhando peso. A gente trocou os 10 biscoitos por uma banana, um ovo cozido, um pote de iogurte com uma colher de mel, meia bandeja de morango e meio mamão papai. Ela falou, é muita comida, eu não dou conta. Então, mas caloricamente, tudo isso era os 10 biscoitos, sem o benefício que ela tinha. Caramba, hein? Então, esse ajuste melhora micronutrientes. Aí o cabelo para de cair, né? O meu cabelo que começa a cair aqui nessa lateralzinha. Por quê? Porque ela tava insulinêmica, ou seja, com açúcar lá em cima. E como ela não é diabética, o pâncreas vai mandando. Então, às vezes, esse comer bem com o industrializado é muito difícil. A pessoa, para comer bem, hoje, ela precisa fazer um esforço ou, enfim, comprar mais produtos em natura. Ou se organizar para ter um dia da semana e ter minimamente ali lanches acessíveis que sejam comida mesmo. Fazer marmita, organizar minimamente ali a semana. Caso contrário, cansado, você vai abrir a primeira coisa que tiver na sua despensa e aí seu plano vai pela janela mesmo. Né? Doutora, o arroz e o feijão, então, ele emagrece? Ele nutre muito bem, né? E principalmente, a gente perdeu muito esse hábito de arroz e feijão, trocando tudo por massa. Sim, né? E aí o que acontece? Quando a gente junta arroz e feijão, você também tem uma composição interessante de proteína, que também é um fator interessante. O feijão por si só tem aquela casca que é também uma fibra moduladora. E não tinha nada de errado, né? O que acontece é que às vezes as pessoas colocam coisas. Então, esse feijão tem um monte de carne gordurosa, de bacon. Aí não. Mas como uma prática cotidiana, e principalmente se a pessoa gosta, ela vai se sentir muito mais saciado com isso do que comendo massa. Porque muitas vezes, Miriam, a gente pega a pessoa, até um outro tema, né, que é glúten, né, que as pessoas sempre também têm muita dúvida. É o próximo podcast. Glúten. É assim, o glúten é realmente problemático? Para muita gente, em si, não é uma alergia, não é uma intolerância. Aliás, né, doença celíaca não é uma alergia, né, é uma doença autoimune. Mas quando a gente pensa em quanto glúten a pessoa come, então ela comeu um pão de manhã, um biscoitinho no lanche, no almoço ela almoçou massa, aí ela come um pãozinho de tarde e come pizza à noite. Então, muitas vezes, o que é uma intolerância ou uma dificuldade de metabolizar? É quanto eu como daquilo. E a pessoa às vezes não computa. Um biscoitinho aqui, uma coisinha ali, que ela não dá conta mesmo, ela não percebe. Então, muitas vezes, se ela substitui isso por uma refeição com arroz e feijão, você consegue ter mais saciedade, mais nutrientes envolvidos. E uma coisa que seria muito importante que as pessoas voltassem a ter é um momento de comer, principalmente com as famílias. Sentar, né? Sentar. Hoje é assim, meu filho não come. Aí você vai ver, ninguém come na casa. É que os adultos se viram. Sim. Mas a criança que tem que copiar alguém, muitas vezes, não tem mesa, né? Não senta na mesa. Ou se tem a mesa, comer. não vai até a mesa. Exatamente. Não faz mais esse momento de refeição, que pode ser um momento de... cada um trabalhou hoje, cada um fez suas coisas, a criança veio da escola, ela tem alguma coisa pra contar, né? Então isso também se perde um pouco. Então eu acho que, nutricionalmente falando, não vejo problemas em arroz e feijão. Não gosto de feijão, pode ser lentilha, pode ser grão de bico. Então arroz com lentilha é um negócio prático de fazer, que é uma panela só. Muitas vezes isso é uma questão, né? O arroz com lentilha. O arroz com lentilha. E tá tudo certo, e você... Cabe melhor, por exemplo, uma folha, cabe melhor uma quantidade você pode colocar uma outra proteína para complementar isso. Então, não é um problema. Agora, a gente também precisa enxergar quantidades, porque nós nos perdemos nas quantidades. Então, hoje, é só a gente lembrar, né? Qual que era o tamanho do saquinho de pipoca do pipoqueiro da porta da escola, né? Um saquinho. Aí, hoje, você vai no cinema, é um balde enorme, né? Com um monte de margarina ainda por cima. E refrigerante. Dentro dele, né? Refrigerante. Esse combo calórico vira uma coisa assim, não dá realmente, é muito fora da nossa realidade. Então, enxergar assim, o que é essa porção, o que é esse contexto de alimentação. E uma coisa que eu acabo atendendo muitas mães, muitas vezes, é assim, eu tenho muita dificuldade em ser criativa. Uhum. Perceba que arroz e feijão, como base, é mais difícil das pessoas enjoarem. Sim. Então, arroz, feijão e hoje você fez ovo. Arroz, feijão e hoje você fez frango. Arroz, feijão e hoje você comeu só o arroz e feijão mesmo, com outros legumes. E essa base mantida
porque parece uma coisa que eu tenho que fazer coisas muito diferentes todo dia. Não, você pode manter essa base e trabalhando ali, hoje eu fiz uma saladinha de tomate, agora eu fiz uma saladinha de alface, nada mirabolante. E dá certo, e funciona. E nutre? Nutre, com certeza, bastante. Doutora, aí você falou do tomate, né? O pessoal fala muito que o tomate engorda. Não. Já ouviu falar? Já ouvi. Por quê? Tem que tirar a semente, que a semente não faz bem. Algumas pessoas têm realmente uma questão intestinal com a semente do tomate, que ela acumula ali a gente tem um caminhozinho dentro do intestino, ela pode ficar paradinha ali para algumas pessoas, principalmente quem tem diverticulite. Mas assim, por que surgiu esse problema? Porque tomate é uma fruta. E aí... Eu posso comer ela que nem uma maçã. Pode comer que nem uma maçã. Tanto que tem criança que leva. Sim. A minha filha mesmo leva aquele tomatinho pequenininho pra escola e tal. Então, sim, mas, gente, a gente tá falando de um negócio que tem 40 calorias em 100 gramas. Então, se você mandar o potinho, aquela caixinha que a gente compra pra criança inteirinha ali, tem 80 calorias, não tem nada demais, fora todos os benefícios. Agora, óbvio, eu posso investir num produto orgânico, melhor ainda, mas não é um problema. Assim, qualquer paçoquinha, qualquer balinha, vai ter isso assim, ó. Qualquer chicletinho com açúcar, daqueles que tem recheio líquido, vai ter isso aí brincando. Então, não é uma questão. O que acontece é que hoje existem influenciadores que precisam trazer certas polêmicas, né? É uma coisa muito maluca que, inclusive, deixa as pessoas confusas mesmo, né? É uma coisa super polêmica e tal, porque ela vive um paralelo de nós todos, né? É uma pessoa que come, por exemplo, 20 claras por dia, 20 ovos por dia. Quem que aguenta? Quem aqui como nós, que trabalha, que precisa viver uma vida real, né? Quem que aguenta? E também vira a marca da pessoa, essas pequenas polêmicas. Mas, assim, não é uma questão. E, muitas vezes, até em outras culturas, o que as pessoas fazem? Começam a refeição com o doce, com a fruta. Então, existem algumas culturas, por exemplo, indianos, né? Que se na salada tem tomate, tem batata doce, ele começa com isso, porque normalmente quando você vai se alimentar, você já tá com fome, então você gasta primeiro esse açúcar e depois você vai para uma refeição maior. Também é uma coisa que pode ser feita. Então, eu quero comer uma laranja. Posso começar a refeição comendo a laranja? Pode. Aquela fome que você tá muito latente, dá uma boa diminuída, você usa esse açúcar adequadamente e não tem problema nenhum. E caloricamente, uma fruta média vai ter no máximo, sei lá, 80 calorias. Não é nada perto de qualquer coisa industrializada que a gente veja por aí. Qualquer doce, qualquer bolachinha. Exatamente. Doutora, pão na dieta? Eu tenho pacientes que amam pão, né? Principalmente aquele pãozinho francês, né? Exato. E aí, de novo, tá? Não sou contra a indústria, quero deixar isso claro, mas existem algumas coisas que não precisavam ser como são. Recentemente, não sei se você viu, que começou a dar bafômetro nas pessoas por causa do pão. Uhum. E aí, da onde veio esse álcool, né, que dá bafômetro nas pessoas? Os pães de pacote. Mas ele é multigrãos, ele é integral, eles têm antimofo em quantidades, assim, absurdas, a ponto de sobrar esse álcool aí que aparece no bafômetro. Então, assim, estou comprando um pão bem mais caro, com todo um apelo de que é integral. Ser integral é legal? É. Mas faz um comparativo aí, quem já fez pão em casa, por exemplo. Se você fizer um pão integral, ele é mais seco. Como que ele dura 30 dias na sua prateleira sem nada acontecer? É uma quantidade de conservante que, assim, acaba com o seu intestino. Aí a gente volta lá pro intestino. Então, eu vou ter outros problemas com esse pão. Então, existem pessoas hoje que fazem pão de fermentação natural em casa, né? Até o glúten desse pão, lembra da intolerância e tal, ele vai estar fermentado adequadamente, como tem que ser, com o tempo certo de um pão fermentar. Esse glúten vai estar mais pré-digerido. Então, eu melhoro algumas situações. Quem tem doenças inflamatórias, que muitas vezes respondem mal ao glúten, por exemplo, hidradenite, doenças de pele, nesse pão melhor fermentado, essa resposta já não acontece, já não é tão ruim. Então, tem pães e pães. Agora, você pode me falar, não tenho tempo para fazer pão. Esquece, não vai dar. Eu quero... Varia de vez em quando, se você puder. Então, eu gosto de pão de manhã. Evita que tenha refeições o tempo inteiro com glúten, porque a base da nutrição é a variedade mesmo, né?
E, por exemplo, eu gosto de tapioca, então um dia eu me preocupo em fazer uma tapioca e eu faço um recheio, ou uma crepioca, seja lá o que for, e vario com o pão, ou eu escolho um horário em que eu gosto de comer pão. E hoje, muitas vezes, o pão de padaria é uma pré-mistura industrializada também. Mas ele ainda assim tem menos conservante que esses pães de pacote. É só você ver o tempo que ele dura na sua casa. Não é normal, né, um produto Sim. durar tanto tempo. Isso também é uma coisa que deixa as pessoas confusas, né? Porque, o bolor é ruim? É. Ninguém vai comer aqui um produto embolorado assim, né? Que embolorou porque tá estragando. Mas, ao mesmo tempo, o produto que dura meses não é um produto bom também. Então, é uma questão pra gente pensar. Doutora, a senhora falou da hidradenite, né? Ela é de alimentação, a hidradenite? A hidradenite tem um componente inflamatório, assim, Absurdo, né? muito, tem que fazer. Não existe melhora da hidradenite sem dieta. Sem dieta. Sem dieta. Medicação, tem gente que tem que fazer até procedimento cirúrgico, Sim, né, pra sim, hidradenite. é. Não tem sem dieta. Então, assim, é bem importante essa pessoa acompanhar e tudo mais. E vai ser, de novo, não é nada absurdo, alimentos requintados, difíceis, não. É basicamente, a gente vai voltar essa pessoa pro natural, vai fazer ali um período de seleção, né, durante um período mais crítico, e basicamente essa pessoa vai escolher melhores alimentos, vai tirar os potencialmente inflamatórios. Então, leite para essas pessoas normalmente é bem problemático. O próprio organismo da pessoa não se adapta a consumir leite, glúten, então tem coisas que a gente retira mesmo, porque a gente vê uma melhora não só clínica, como os estudos já mostram isso também. Legal. E a hidradenite é um tema, assim, muito bacana, né? Desequilíbrio hormonal afeta também a saúde mental e corporal? Com certeza. Por isso que você entra com as suplementações? Por isso que a gente entra com as suplementações. Inclusive, hoje em dia, o que a gente sabe, né? Alguns medicamentos que as pessoas tomam, até indevidamente muitas vezes, será que eu tenho? Porque hoje em dia todo mundo tem TDAH, né? E aí as pessoas se reconhecem ali. E claro, gente, TDAH tem um critério de fazer ali o diagnóstico, é o médico que faz esse diagnóstico, mas existem medicamentos que aumentam neurotransmissores, né? Fala-se muito hoje de dopamina e tudo mais. Mas a produção é feita pelo nosso neurônio. E para o neurônio produzir boas quantidades... Então, imagine que eu tô tomando um medicamento, e o medicamento ele transporta. Mas para eu produzir bem, eu preciso estar bem nutrido. Então, vitaminas do complexo B, que são mais difíceis da gente acertar pela dieta. Eu preciso consumir castanhas, frutos do mar, coisas que não são tão do nosso cotidiano. Alimentos integrais. Então, muitas vezes esse indivíduo está com uma baixa, e aí a suplementação adequada melhora essas questões, esses sintomas. Uma outra questão, aí principalmente em crianças ou em adultos seletivos, né? A pessoa não come um grupo inteiro de alimentos, então ele acaba tendo realmente necessidades de fazer essa reposição, e a gente consegue fazer hoje não só aparecer no exame, mas passar o que a gente chama de barreira hematoencefálica, ou seja, chegar no cérebro e ser usado no cérebro. Doutora, você falou em criança seletiva, né? A criança seletiva, a culpa é nossa, então, né? Do que a gente oferece para ela no dia a dia ou não? Não. Aliás, se tiver mãe assistindo aqui de criança seletiva, saiba, né? Não é Existem nossa? três causas para a seletividade alimentar. Eu posso ter uma causa comportamental, que pode ser uma causa comportamental aprendida. Então, tipo, na minha casa, todo mundo come mal. É muito difícil essa criança comer diferente disso. Mas tem uma causa comportamental que pode estar relacionada com fatores psicológicos que você trabalha ali com essa criança. Mas existem questões sensoriais e questões motoras. E aí, qual que é a grande questão? Normalmente a mãe fala assim, meu filho é seletivo, não come nada. Aí você espera o quê? Uma criança magrinha. Aí vem uma criança gordinha. Aí você fala, pera, tem alguma coisa aqui que não tá ajustada. Não, ele é seletivo porque ele não come arroz, nem feijão, nem carne, nem fruta. Mas macarrão instantâneo, ele come super bem. Aí você vai falar, nossa, que criança mal educada. Quando o indivíduo tem uma dificuldade motora, o industrializado é um conforto pra ele, porque não tem surpresa. É sempre o mesmo gosto. Entendi. E aí ele realmente não consegue. Então, a gente faz, inclusive chama terapia alimentar para essas crianças. Não é frescura. Pode ser uma dificuldade sensorial ou motora, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele cria um comportamento em relação a isso. Então, ele já sabe
que tem uma mudança. Se você experimentar uma laranja, você gosta de laranja, mas de vez em quando você pega uma mais doce, esse indivíduo não consegue lidar com essa mudança sensorial muitas vezes. Para ele é muito difícil. Então, cabe um estímulo sempre, né? Então, existem aquelas práticas que a gente sempre ouviu falar e que são sempre muito importantes, que é criar um ambiente enriquecedor, deixar a criança ter contato, né? E é assim que a gente começa as terapias, inclusive, né? Pega aqui, sem expectativa de que ela coma. Ó, segura aqui essa banana. Agora, olha, eu vou descascar, eu vou comer. E aí a criança me vê comendo e fala, nossa, ela tá comendo. A criança copia, né? Agora, existem crianças dentro, por exemplo, do espectro autista, que é onde a gente tem até 85% das crianças dentro do espectro autista tem seletividade alimentar. É um número muito grande. E essa criança, ela tem mais dificuldade em copiar os nossos hábitos, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai criar um ambiente para ela também, um ambiente enriquecedor, levar seu filho para cozinhar, mas, nossa, minha vida é muito corrida. Tudo bem, não pode ser todo dia. À medida que a criança vai crescendo, ela te ajuda a pôr o prato, a questão da mesa, né? Ela te ajuda a lidar com o garfo. Miriam, hoje tem adolescentes de 14 anos que não desenvolveram a habilidade de cortar a carne. Por quê? Uma, porque não comem. E segundo, porque quando ele come, alguém cortou por ele. Então, deixar também ele ter essa habilidade, na medida daquilo que ele pode fazer, também é muito importante. Essa participação, estar não, mas a cozinha é um ambiente perigoso. Tá, mas fica ali com a criança, né? Fica próximo, né? Cria situações específicas. Ou você vai no mercado, escolhe lá pra mamãe, pega lá a maçã, põe a mão, deixa ela viver esse ambiente. Porque o que a gente vê hoje? Às vezes a mãe chega muito cansada do trabalho, aí a criança tá lá no tablet, enquanto a mãe rapidamente quer resolver. Não, tenta colocar a criança ali, ainda que demore um pouquinho mais, vai valer muito a pena. Inserir essa criança nesse contexto vai valer muito, muito a pena. Ela vai conhecer um pouco mais, né? Vai conhecer. E aí são ganhos que não são só ganhos nutricionais, são ganhos sociais. Hoje eu atendo adultos seletivos, que são pessoas que não conseguem ir numa reunião de trabalho, porque ele não come nada do que tem ali. E aí ele fica numa situação social, muitas vezes, muito complicada. Doutora, é fome ou vontade? Então, tem as duas coisas. Tá. Mas aí alguém fala assim pra você, tem que comer de 3 em 3 horas. Primeiro, né, essa máxima de ter que comer de 3 em 3 horas era quando a gente come um alimento in natura, existe um gasto calórico que o nosso metabolismo vai fazer pra poder digerir aquele próprio alimento. Então, você mantinha o que o pessoal chamava, meu metabolismo não fica lento, né? Você vai ofertando coisas pra ele ali. Aí o que acontece? Vira uma regra. Então eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Mas tem gente que não tem fome de 3 em 3 horas. E vai ter gente que vai ter fome antes de 3 em 3 horas. Como é que eu sei a diferença? Porque tem a tal da fome emocional, né? Tem vários nomes. Que é a vontade. Então, fome é inespecífico. É como, imagina uma coisa que tá vazia. E se eu puser um líquido que é água, enche. Se eu puser um líquido que é café, enche. Então, a fome de alguma coisa. Então, que fome de chocolate. Não é fome, é vontade. Tá. Aí a gente pode se perguntar, por que será que eu tô com essa vontade de chocolate? Será que é porque eu vou menstruar e tá faltando alguns nutrientes, e aí porque faltam esses nutrientes, a minha vontade de doce vai lá no alto? A minha desregulação hormonal? Ou pode ser, sei lá, minha mãe faleceu, tô uma semana meio triste, com saudade da minha mãe. Que vontade do bolo que a minha mãe fazia. Daí eu vou lá na padaria e compro um bolo parecido, que não é o bolo da minha mãe. Não vai saciar minha vontade, eu vou comer o bolo inteiro e não resolvi a minha saudade, né? Então, sempre pensa nisso, assim. Eu sempre falo assim, você trocaria essa fome aí por ovo cozido? Aí a pessoa fala, trocaria. Então é fome. Agora, não. Eu quero tal coisa, é vontade. E tá tudo bem a gente ter vontade. O problema é, por que eu só vivo de comer porque eu tenho vontade? Isso tem muito também hoje em dia, assim. Você vê uma refeição de um adulto, o carrinho de compras no supermercado, é só bobeira, assim, parece que a pessoa tá... Exatamente. Então, assim, por que será que eu tô... Então, será que eu tenho outros problemas na vida e tô descontando tudo aqui na comida? Não tenho nenhuma outra fonte de prazer na vida e tô só tendo fonte de prazer na comida, e é uma coisa que a pessoa come já culpada porque ela sabe que ela não poderia ou não deveria. Então, essa diferença entre fome e vontade de comer é bem importante que as pessoas percebam, né? Respeitar a fome. Tem vontades que tá tudo bem também, mas eu só estou comendo coisinhas que eu tenho vontade. O que tá acontecendo?
né? Normalmente é comum, principalmente pessoas que cuidam de outras pessoas. Então ela cuida de todo mundo, menos dela. Quando essa pessoa vai ver, ela tá assim, com os exames todos desregulados, muito acima do peso e tal. Por quê? Porque ela foi vivendo, tá tudo tão difícil. Ai, deixa eu comer isso aqui mesmo. Ai, deixa eu comer. Come o que sobra, né? Come o que sobra. Então é muito importante a gente ter essa atenção mesmo pra todas as pessoas, inclusive pros cuidadores, né? Porque quem cuida muitas vezes não tem... Esquece dele. Esquece de si mesmo. Aí voltando pra criança, tem criança que é bastante seletiva. Aí a gente escuta assim, deixa ela sem comer mesmo. A hora que ela tiver fome, ela come. Então, se for um seletivo real, não come. Não come. Não come. Nos Estados Unidos, eu fiz alguns cursos recentemente por conta dessa questão de seletividade, né? E eu fiz nessas metodologias que se usam lá. Existem hospitais para criança seletiva, porque lá essa coisa do autismo, inclusive, é bem mais estudada. Então é assim, a criança chega a precisar de sonda, porque ela não come realmente. Por isso que é muito importante tratar a seletividade, porque ela vai piorando, ela vai agravando. Então assim, só come ovo, aí agora não come mais ovo, pronto. Só come arroz. Exatamente. Eu tenho pacientes que só comem assim, sem exagero nenhum. Eu cheguei a ter um paciente agora recentemente que ele come pipoca, biscoito, tinha mais uma outra coisa. Pão francês, mas assim, não pão francês sem nada dentro e um pão francês que estivesse ainda com a casquinha crocante. Caso contrário, não comeria. Então, essa criança, na escola, se a professora falar assim, hoje é uma coisa que ele não come, ele fica sem comer 5 horas, 6 horas, isso não acontece. O que a gente sabe? Eu preciso ter uma boa oferta em casa, a criança sabe se na casa onde fica o biscoito, mas a mãe esconde, ela sabe se tem o refrigerante, então ter algo ali, mas procurar uma ajuda especializada nesse sentido, de entender o que é essa causa, porque pode não ser uma coisa porque parece que a criança faz de propósito, como uma birra, e não é. É uma dificuldade que ela tem, importante. A seletividade, ela aumenta para outras coisas, daqui a pouco ela pode ter questões sensoriais com roupa, então a seletividade vai criando ali um encarceramento mesmo dessa família. Eu tenho famílias que viajam, Miriam, com mala de biscoito, porque a mãe tem medo de não ter o biscoito lá, pra onde vai, e enfim, vira ali um problema. Olha, é muito lindo esse tema, assim, eu falo que a gente tinha que ficar mais umas 2 horas aqui conversando, mas vamos lá. Doutora, então não é simplesmente perder peso, é tratar o indivíduo metabolicamente, é isso? Exatamente. Tá. E muitas vezes ele não perde peso de balança, mas perde muito em medida. Sim. Que foi o que aconteceu com a paciente que eu tava contando lá no começo. Então, ela, pela primeira vez, ela tá fazendo e ela falou assim, viu, mas meu peso não mudou tanto. Eu falei, então, mas a composição mudou muito, porque você tá, agora sim, você treina, dá subsídio pra esse treino acontecer e a hipertrofia acontece de verdade. E quando a gente ganha músculo, realmente, mas ela falou, mas as minhas roupas estão largas. É exatamente isso. Então, subiu na balança, o peso deu ali uma mudada, mas ela esperava, sei lá, 5 quilos e tinha mudado 1. Mas a composição mudou muito. E não é só isso. Aí melhorou a vontade o ânimo, a memória, a libido. A libido é muito importante. Muito né? importante. Uma série de coisas melhoram junto. A pele, o cabelo. Enfim, é uma série de coisas que vão junto com isso. Doutora, pra gente finalizar, os blends de aminoácido, é verdade que ele ajuda na flacidez? Quando bem agregado ou não? Então, é sempre aquele também ponto polêmico, né? É. O pessoal fala que sim, fala que não. É que esses blends todos de aminoácido hoje, eles já estão junto com outros nutrientes que podem melhorar, eles são absorvidos juntos. Então, eu facilito a absorção. Mas uma coisa importante é que muitas mulheres, principalmente, não consomem a quantidade de proteína adequada. Então, a gente também pode pensar nesses suplementos como no lugar do organismo gastar o seu colágeno, ele gasta esse da ingesta. Tá. Então, você acaba não necessariamente... Eu sempre vou precisar de um tratamento estético estimulador. Sim, nesse vai contexto. estimular a minha cabeça, né? Exatamente. Agora, ele faz efeito nesse sentido. E de longo prazo, também é uma coisa importante de saber. Não é uma coisa que você toma 3 meses, não. Você toma uma vida toda. Então, esses estudos prospectivos que mostram pessoas que tomaram a vida inteira,
elas têm um ganho importante de articulação, de pele, todo lugar onde esse colágeno está envolvido. Legal. Então, hoje, pra gente trabalhar, emagrecer, a gente precisa ter uma saúde mental boa, é isso? Eu gosto de começar pela saúde mental. Pela saúde mental. Isso. Legal, doutora. Porque o exercício, inclusive, ele também já está comprovado cientificamente de que ele faz essa melhora. Você começa a ter outros campos de sinapse. Então, é essa base. Pessoas muito ansiosas, que é o que a gente vê hoje, né? Sim, é o que muito mais ansiosas, muito esquecidas. Por onde eu começo? Então, a gente precisa ter um bom sono. Para ter um bom sono, muitos de nós hoje, Miriam, gastam muito a mente e pouco o corpo. Sim. Então eu tenho uma cabeça cansada num corpo não tão cansado assim. O exercício melhora isso. Então você vai dormir melhor, que aí você faz toda uma cascata de acordar melhor. Quando você está muito cansado, a gente usa um termo que é fadigado. Isso. Essa fadiga é, você dorme e você acorda no outro dia, você tá cansado ainda. Parece que você não dormiu bem. Isso tem a ver com desnutrição. Então, quando você tá nesse estado de fadiga, você precisa dar um stopzinho. Começar pelo exercício ou pelo sono, melhorar a questão alimentar. E aí você começa a perceber que até ficar menos reativo, você melhora isso. Você não fica tão... Você fica mais... Calma, deixa eu pensar. Alguém te xinga no trânsito, você pensa melhor até esse tipo de atitude. Então, ele é muito produtivo. E você vê o resultado também. E hoje, onde a gente te encontra, doutora? Onde é seu consultório? Eu atendo aqui na nossa região em Jundiaí, atendo em Campo Limpo e Jarinu também, mas lá no meu perfil do Instagram, a gente tem lá o contato, porque eu sei que a gente, principalmente aqui, né, o seu podcast circula muito na nossa região, a gente faz agendamentos online, porque online. Principalmente para essa questão integrativa, tem cidades que não tem o profissional. Então lá no Instagram a gente tem lá uma boa maneira de contato. Nossa, muito legal. Muito obrigada. Eu falo assim que eu preciso te chamar mais vezes, né? Porque faltou ainda aqui. A gente tem que falar do açúcar, a gente tem que falar de um monte de coisa. E tem muito assunto sobre a parte de nutrientes e principalmente das suplementações, né? A gente tem muita dúvida, né, quanto a isso. E é muito importante, eu acho muito importante as pessoas estudarem nutrição. Eu sei que nas escolas a gente estuda uma série de coisas que às vezes a gente não vai usar. Enquanto que a alimentação, que a gente vai se alimentar pelo menos, sei lá, 3 vezes por dia, muitas vezes é confuso pra gente. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços, assim, Miri, está de parabéns, pra gente poder falar realmente, assim, sem criar grandes problemas das pessoas entenderem aquilo, Sim. né? De uma linguagem que as pessoas entendam. Pra comunidade mesmo, né, doutora? Exatamente. Ótimo. Estamos aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Muito obrigada a todos.